E aí, meus amigos, tudo certo? Hoje eu estou passando por aqui para comentar para vocês um julgado extremamente importante do Supremo Tribunal Federal para quem está se preparando para provas de concurso público, especialmente Magistratura Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu me refiro aos temas 885 e 881 de repercussão geral. Nesses julgados que deram origem a esses temas, o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar a seguinte questão: qual que é o impacto de uma decisão do STF sobre uma coisa julgada que se formou anteriormente à decisão do Supremo? Então, basicamente, é isso que o Supremo Tribunal Federal teve que decidir. Para contextualizar melhor o assunto, eu vou trazer para vocês o pano de fundo dessa história, quer dizer, o contexto que deu origem a esse julgamento, o contexto fático que deu origem a esse julgamento. E aí, basicamente, o que a gente tem é o seguinte: lá na década de 90, pessoal, algumas empresas, na década de 90, obtiveram sentenças judiciais que consideraram a contribuição social sobre o lucro líquido inconstitucional. Essas sentenças judiciais transitaram em julgado e, portanto, a partir daí, essas empresas pararam de recolher a contribuição social sobre o lucro líquido. Ocorre que, posteriormente, lá em 2007, o Supremo Tribunal Federal julgou a DIN número 15, que considerou a contribuição social sobre o lucro líquido constitucional. Quer dizer, considerou que essa contribuição social não ofendia a Constituição e poderia ser validamente cobrada. A discussão que o Supremo teve que enfrentar foi a seguinte: o que deve ocorrer com esses contribuintes aqui, que obtiveram uma coisa julgada em 1990, não estão recolhendo contribuição social sobre o lucro líquido desde então, só que essa coisa julgada se formou num sentido contrário àquilo que o STF afirmou posteriormente em 2007. Então essa era a discussão que o Supremo teve que enfrentar. Quer dizer, será que essas empresas que obtiveram essa sentença judicial, que transitou em julgado, elas não mais teriam o dever de recolher nunca mais esse tributo? Ou será que a partir da decisão do Supremo ou de um outro marco temporal, elas devem sim recolher a contribuição social sobre o lucro líquido? Bom, para a gente entender a decisão do Supremo, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o seguinte, pessoal: é a gente entender que a gente está diante de uma relação jurídica de trato continuado, que a contribuição social sobre o lucro líquido ela se amolda a uma relação jurídica de trato continuado. Quer dizer, trata-se de um tributo que periodicamente o contribuinte vai ter que pagá-lo. Quer dizer, um tributo que se renova no tempo. Quer dizer, de 3 em 3 meses incide o fato jurídico tributário, incide o fato gerador e o contribuinte vai ter que pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Por que isso é importante? Por que é importante saber que a gente está diante de uma relação jurídica de trato continuado? Porque o artigo 505 do CPC ele tem um regramento específico para relações jurídicas de trato continuado no que diz respeito à coisa julgada. Vamos ver o que diz esse dispositivo então. Artigo 505 do CPC. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, que é o conceito que a gente trouxe aqui, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então veja, esse dispositivo está dizendo o seguinte, que nas relações jurídicas de trato continuado, a coisa julgada, nenhum juiz vai poder decidir a mesma lide, mas salvo se houver uma modificação no estado de fato ou no estado de direito. Bom, qual que é a questão aqui? A questão é a seguinte: primeiro eu vou dar um exemplo de relação jurídica de trato continuado de uma outra seara para depois voltar para o direito tributário. Basicamente, a gente pode aplicar esse dispositivo, por exemplo, com relação ao devedores de alimentos. Quer dizer, os alimentos, pagar a pensão alimentícia é uma prestação que se renova ao longo do tempo. Vamos imaginar que o devedor de alimentos era um jogador de futebol, um cara muito rico, um atleta extremamente famoso que ganhava, sei lá, um salário de 600 mil reais. Aí o juiz fixou lá uma pensão no valor de 50 mil reais para o filho. Só que vamos imaginar que no ano seguinte o cara passou a jogar mais nada, foi demitido do clube ao qual ele estava vinculado, ele foi contratado por um clube menor, um clube pequeno da terceira divisão do futebol brasileiro, que passou a pagar para ele 30 mil reais por mês. É evidente que ganhando 30 mil reais por mês, ele não poderia mais pagar a pensão alimentícia de 60 mil, que foi fixada pelo juiz originariamente. O que aconteceu no caso da pensão alimentícia, aqui nesse exemplo de pensão alimentícia? Houve uma modificação no estado de fato. Quer dizer, o estado de fato existente no momento em que o juiz proferiu a sentença e condenou esse jogador a pagar 60 mil por mês não é mais o mesmo de agora. Lá atrás, ele ganhava, 600 mil por mês, agora ele ganha 30 mil. Ele ganha muito menos, ele não consegue mais pagar esse valor a título de pensão alimentícia. Então houve uma modificação no estado de fato, de modo que esse jogador de futebol
ele pode pedir a revisão do que foi estatuído em sentença. Fechado parênteses, voltando para o direito tributário, qual que era a discussão aqui? Vamos imaginar a seguinte situação: contribuição social sobre lucro líquido. Vamos imaginar que essas empresas aqui, e aí eu volto para a tela, elas obtiveram a sentença judicial que considerou o tributo inconstitucional, porque o tributo não foi instituído por meio de lei complementar. Isso aqui uma hipótese. E vamos imaginar que depois, lá em 95, isso aqui não aconteceu, estou só imaginando, vamos imaginar que lá em 95, essa contribuição social sobre o lucro líquido foi editada numa nova lei sobre a contribuição social sobre o lucro líquido e essa lei era a lei complementar. Ou seja, aquele motivo que justificou a inconstitucionalidade do tributo lá na década de 90 teria sido superado por uma nova lei que foi editada pouco tempo depois, que era justamente uma lei complementar. Nesse caso, não haveria dúvidas de que a gente estaria diante de uma inovação no Estado de Direito. Ou seja, haveria uma modificação no Estado de Direito, porque nessa hipótese, a situação jurídica que motivou o proferimento da sentença judicial lá atrás não mais existiria agora. Foi declarada inconstitucional a contribuição social sobre o lucro líquido, porque se tratava de um tributo que não foi instituído por lei complementar, mas agora ela teria sido instituída por lei complementar e, portanto, houve uma modificação no Estado de Direito. Então aqui eu trouxe dois exemplos, dois exemplos hipotéticos, né? Um de um jogador de futebol, em que a gente teve a modificação no Estado de fato, e outro é uma modificação no Estado de Direito, quer dizer, houve uma modificação da lei que comatou aquela, ou melhor dizendo, superou aquela ilegalidade que existia quando do proferimento da sentença. Bom, só que nesse segundo exemplo que eu dei para vocês é um exemplo hipotético, porque isso não aconteceu com a contribuição social sobre o lucro líquido. Não foi editada uma lei complementar que instituiu a contribuição social sobre o lucro líquido, nada disso. As empresas obtiveram, sim, em 1990, na década de 90, uma sentença judicial favorável que reconhecia a inconstitucionalidade do tributo. Só que em 2007 o Supremo disse que era constitucional esse tributo, não houve uma modificação na lei, a lei é a mesma. O que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal entendeu que era constitucional esse tributo. Aí, pessoal, por que eu falei isso? O Supremo teve que enfrentar o seguinte ponto: será que uma modificação no Estado de Direito é só uma modificação da lei? Ou será que uma modificação da jurisprudência, ou será que uma decisão nova do STF, ela é capaz de mudar também o Estado de Direito existente na época do proferimento da sentença originária? É isso que o Supremo teve que interpretar. Quer dizer, o que afinal de contas é uma modificação no Estado de Direito? Quer dizer, será que só a mudança da lei é uma modificação no Estado de Direito? Ou será que uma decisão do STF também pode ser uma modificação no Estado de Direito? Porque se houve uma mudança da lei, não há dúvidas que houve uma modificação no Estado de Direito, né? Se a gente pensar lá, naquele exemplo que eu dei, houve uma nova lei que instituiu a contribuição social sobre o lucro líquido por meio de lei complementar. Hipótese, não aconteceu isso. Seria uma modificação no Estado de Direito, houve uma mudança legislativa. Beleza, cessaria a eficácia da coisa julgada. Só que aqui a gente não teve uma nova lei, a gente teve uma decisão do STF. Será que a decisão do STF ocasiona uma modificação no Estado de Direito? O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim. O Supremo Tribunal Federal, levando em consideração o peso, né, que o sistema de precedentes tem hoje no Brasil, considerou que algumas decisões do STF, ela inova sim no Estado de Direito, elas modificam o Estado de Direito. Quando que isso ocorre? Em ações diretas de inconstitucionalidade, ou ações diretas de constitucionalidade, e decisões em que a gente tenha repercussão geral, né, em decisões em sede de repercussão geral. Quer dizer, essas decisões, as ADINs, como elas têm os efeitos erga omnes, e como as decisões em sede de recurso geral, elas também têm uma eficácia bastante significativa na medida em que os juízes devem seguir os precedentes que são formados nessas situações, o Supremo entendeu que decisões do STF provocam uma modificação no Estado de Direito quando formadas nessas condições, em ADIN, ADC ou repercussão geral, certo? E aí, o que o STF decidiu? O STF decidiu o seguinte: bom, se houve uma modificação no Estado de Direito, a partir da decisão de 2007, já se poderia cobrar a contribuição social sobre o lucro líquido dessas empresas, porque houve uma modificação aqui do Estado de Direito, de modo que há uma cessação da eficácia da coisa julgada. Foi isso que disse o Supremo Tribunal Federal. Depois a gente vai ver que houve alguns temperamentos a essa decisão, porque o Supremo considerou a anterioridade também
como um fator relevante para prorrogar, digamos assim, um pouco mais a eficácia da coisa julgada dessas empresas. Mas basicamente foi isso que o Supremo Tribunal Federal disse. E aí, se a gente reler esse dispositivo, a gente vai ficar com um pouco de dúvida sobre o acerto da decisão do Supremo. Por quê? Vamos ver o que disse esse dispositivo de novo. Se nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito. Já vimos que a decisão modifica o estado de direito. Caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. O STF disse que não havia necessidade da revisão, a eficácia cessava automático. Só que esse dispositivo diz que seria necessária a revisão. E aí, por que o Supremo Tribunal Federal entendeu dessa forma? Pelo seguinte, o Supremo Tribunal Federal adotou a tese de que o pedido de revisão é uma faculdade daquele interessado em obter uma nova sentença judicial, não é uma obrigação. Quer dizer, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, em que se exige um pedido de revisão, o artigo 505, inciso 1, prevê uma faculdade. Quer dizer, a pessoa que é beneficiada por essa modificação no Estado de Direito tem a faculdade de pedir a revisão, para ter ali uma decisão final sobre o assunto, mas é uma faculdade, não é uma obrigação, porque em ocorrendo uma modificação no Estado de Direito, a gente tem automaticamente a eficácia daquela primeira coisa julgada cessada, certo? Então foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. De modo que basicamente o que a gente teve foi isso, quer dizer, essas empresas obtiveram uma sentença judicial transitada em julgado em 97, o Supremo Tribunal Federal, aliás, 97 não, na década de 90, o Supremo Tribunal Federal, em 2007, considerou a contribuição social sobre o lucro líquido constitucional e, ao considerar a contribuição social sobre o lucro líquido constitucional, o Supremo entendeu que houve uma modificação no Estado de Direito, de modo que os fatos geradores que ocorreram posteriormente poderiam ser objetos de cobrança. Veja que com relação ao período pretérito, ok, a coisa do julgado tem que ser observada. A gente está falando com relação aos fatos jurídicos que ocorrerem posteriormente à modificação do Estado de Direito, posteriormente à decisão do Supremo. Só que aí o Supremo fez um temperamento na decisão, porque o Supremo considerou que há princípios, né, o princípio da anterioridade em direito tributário. E de modo que o Supremo decidiu o seguinte, eis a tese de repercussão geral que nos interessa, que é o item 2. Olha o que o Supremo disse. Decisões proferidas em ação direta ou em série de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Então, basicamente, é isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. De modo que vamos pensar na seguinte hipótese para ficar mais claro. Vamos pensar que a empresa ela obteve a ação judicial que transitou em julgado em março de 95. Então ela obteve a sentença que considerou a CSLL inconstitucional. Vamos imaginar que a decisão, não lembro exatamente a data da decisão do Supremo em 2007, mas vamos imaginar que foi, sei lá, em março de 2007. Tem que ver depois direitinho qual foi a data. Em março de 2007, o Supremo considerou a contribuição social sobre o lucro líquido constitucional. Bom, durante todo esse período aqui, não pode ter cobrança, porque a coisa julgada era válida. A partir daqui, houve uma modificação no Estado de Direito, porque houve uma decisão do Supremo em sede de ADIM. Houve a cessação da eficácia da coisa julgada, mas ainda tem que se observar a anterioridade para cobrar. Como a CSLL se submete à anterioridade nonagesimal, tem que se esperar mais 90 dias e aí a cobrança ela passa a existir. Quer dizer, a empresa vai ter que cobrar, vai ter que começar a pagar a contribuição social sobre o lucro líquido 90 dias após a decisão do STF que considerou a contribuição social sobre o lucro líquido constitucional, certo? Basicamente é isso, o vídeo ficou muito grande. Espero que tenha ficado didático. Se não ficou didático, me avisem. Se ficaram com alguma dúvida, também me avisem. É um tema bem complexo, a ideia era fazer um vídeo mais curto, mas, enfim, o tema exigiu aqui um vídeo um pouquinho mais longo, beleza? Então é isso, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.